Hoje nós vamos apresentar o trabalho de sistemas distribuídos. O nosso tema é sobre segurança e o nosso grupo é composto por mim, Joyce, o Jonathan, a Lidiane e o Matheus. Então hoje eu, a Joyce e a Lidiane vamos apresentar então o nosso trabalho. Então, para começar aqui, a gente dividiu o nosso trabalho em 4 principais tópicos. Então, para começar, a introdução à segurança, logo após canais seguros, em seguida controle de acesso e para finalizar o gerenciamento da segurança. Então aqui, para começar falando então a introdução à segurança, a gente colocou aqui para vocês então que a segurança precisa estar presente em todo o sistema, porque qualquer sistema, se não for seguro, ele pode trazer aí vários problemas que pode comprometer uma série de problemas. Então, a gente tem que focar em algumas partes aqui que a gente trouxe. Então, a segurança ela pode ser dividida em duas partes principais. A primeira, então, é a comunicação entre os usuários ou processos que possivelmente residem em máquinas diferentes. Então, essa comunicação tem que ser segura para garantir que o sistema esteja funcionando de forma adequada. E, em seguida, a segunda parte é a autorização para que um processo receba apenas acesso a recursos habilitados. Então, isso evita que pessoas ou que seriam os usuários ou os processos tenham acesso a alguns recursos que não seja adequado. Então, a segurança está ligada diretamente à confiabilidade do sistema. Porque se você tiver um sistema que não tem segurança, a confiabilidade dele, então o que você vai passar de confiança daquele seu sistema vai ser baixo. Então, a gente precisa de um sistema seguro para que ele se torne, então, confiável. Outros 2 conceitos muito importantes para o nosso trabalho aqui são a confidencialidade, que quer dizer, então, as nossas informações são reveladas apenas para as partes autorizadas, que é o que eu citei anteriormente. Então, os usuários ou os processos não podem, então, ter acesso àquelas partes ali do processo que ela não esteja ali ligada, porque isso pode trazer vários problemas. E outra parte é a integridade. Então, as alterações que só podem ser realizadas após uma autorização. Ou seja, os usuários ou os processos que não estejam autorizados não podem fazer modificação ali no meu sistema, porque também pode causar problemas no sistema no geral. Então, quais são as ameaças que tem na segurança? Então, a gente tem 4 principais ameaças, que é a interceptação, ou seja, um usuário ou algum processo que não esteja ligado ali naquele sistema conseguir captar alguma informação que não possa ser interceptada. Segundo, interrupção, a modificação e a invenção. Esses 3 últimos, todos eles estão ligados aos modos de falsificação de dados. Ou seja, através de algum desses tipos de ameaça, uma pessoa pode, então, falsificar meus dados e então, comprometer todo um sistema. Então, a gente tem a política de segurança. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai descrever com exatidão quais são as ações que as entidades de um sistema têm permissão de realizar e quais são as proibidas. E, então, para a gente tentar combater essas ameaças de segurança, a gente tem alguns mecanismos de segurança. Entre eles, a gente tem a criptografia, a autenticação, a autorização e a auditoria. A gente vai ver mais para frente aqui algumas características de algum desses, que são os principais. Então, aqui nos serviços de segurança, a gente precisa entrar numa vasta coleção de políticas de segurança, que são o que é que a gente vai usar, então, como que a gente vai analisar, como que eu tenho que de certa forma, contribuir para a segurança do meu sistema. Então, o primeiro que a gente tem aqui, a gente chama ele de foco de controle. Então, eu vou observar. Então, na nossa apresentação aqui, a gente tem as invocações que vão ser, então, os usuários, o que eles vão tentar ali interagir com o meu sistema. Aqui os métodos e aqui, por fim, os meus dados, que são protegidos. Então, a gente tem 3 principais focos de controle. Pode ser, então, os meus dados, que são protegidos contra operações erradas ou inválidas. Então, estou protegendo diretamente os meus dados. Ou então, os dados são protegidos contra invocações não autorizadas. Então, eu vou utilizar aqui de métodos para impedir que esses usuários aqui tenham acesso.
Ou então os dados são protegidos pela verificação do painel do invocador, que são os casos aqui que a gente viu da autorização e de autenticação, para ver se esse meu usuário está adequado para poder acessar o meu sistema. Outra forma aqui, outra política de segurança, a gente tem os mecanismos de segurança em camadas, ou seja, a gente sabe, por exemplo, eu tenho aqui um sistema A comunicando com o sistema B aqui. Esses sistemas, eles podem ser divididos em camadas. E então, através dessas camadas, eu vou definir o que para mim é mais viável e o que eu preciso mais segurar. Então, por exemplo, a aplicação, a parte de middleware, serviços. Então, de que é? Então, a gente seleciona qual a camada mais importante que eu preciso de segurar mais e a partir disso eu vou ir colocar as minhas políticas de segurança em ação. Outro método aqui que a gente tem é a distribuição de mecanismos de segurança. Então, eu vou escolher qual parte que eu quero segurar. Geralmente, a parte de clientes é uma parte mais tranquila, que não requer tanta segurança quanto a segurança que meus servidores requerem. Porque nos meus servidores vão estar ali presentes os principais softwares, os principais dados. Então, realmente aquela parte ali mais importante. Então, a distribuição de mecanismos de segurança vai fazer isso. A gente vai implementar, por exemplo, um mecanismo de segurança mais robusto, com mais detalhes, com uma forma maior de tentar impedir aquelas ameaças nos meus servidores. E nos meus clientes eu posso usar alguns mecanismos de segurança mais simples, mas que também vão combater aquelas ameaças, aqueles 4 principais tipos de ameaças. Então, a gente viu aqui também a simplicidade, como eu comentei aqui agora no exemplo anterior. É preciso, então, buscar, de certa forma, uma forma de simplificar um pouco os métodos e os mecanismos de segurança que eu vou utilizar. Então, por exemplo, a segurança ela é muito complexa. Então, eu vou deixar essa parte complexa, então, para os servidores e a parte dos clientes que não requer tanta atenção, eu vou simplificar ela, tornando o meu sistema um pouco mais simples. E aqui, entre os mecanismos de segurança, então aqueles métodos lá para a gente trazer segurança para o nosso sistema, a criptografia está entre uma das principais. Ela é uma técnica considerada fundamental para a segurança em sistemas distribuídos. Então, por exemplo, como que essa criptografia vai funcionar? Eu tenho um remetente S, por exemplo, e um remetente R. Meu remetente S, ele vai criptografar a minha mensagem, ou seja, ele vai, de certa forma, mudar a linguagem ali de informação para que qualquer interceptor não consiga identificar qual é a minha mensagem. E então, só o meu receptor R vai ser capaz de decifrar ali aquela mensagem, transformar ela para a linguagem anterior e aí, por fim, ele identificar qual foi a mensagem inicial do meu remetente S. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou uma imagem que explica bem isso. Então, aqui nesse meu retângulo aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o meu remetente, tenho o meu texto aberto, então qualquer interceptor aqui, qualquer intruso é capaz de ler. Então, ele vai passar aqui pelo método de criptográfico, vai, então, de certa forma, como se bagunçassem essa linguagem aqui para o meu intruso não conseguir ver. Então, esse texto meu cifrado aqui, os meus intrusos podem vir de qualquer forma que eles não vão conseguir. E aqui, por fim, o meu receptor vai receber esse texto criptografado. Ele vai usar, então, o método de decifração e, por fim, acessar o texto aberto e, então, identificar qual foi a mensagem inicial. Já, então, falando aí dos meus canais seguros, a gente precisa garantir que os canais sejam seguros para garantir a segurança do sistema ao todo. Então, o foco é a proteção da comunicação dentro de um sistema distribuído. Então, como a gente viu lá no início, a comunicação é uma parte muito importante que precisa, ela requer uma atenção maior. Então, o canal seguro também deve existir para garantir a proteção da comunicação entre cliente e servidor, porque geralmente os sistemas distribuídos são principalmente divididos entre clientes e servidores. Então, o canal também precisa ser seguro para proteger remetentes e receptores contra interceptações, modificação
e invenção de mensagens, que são uma das ameaças apresentadas anteriormente. E a proteção de mensagens contra a interceptação é feita com a garantia de confidencialidade. Ou seja, eu vou garantir, então, que outros usuários não consigam acessar aquela mensagem a qual ele não está autorizado. E, por fim, aqui o canal seguro garante que suas mensagens não podem ser bisbilhotadas por intrusos. Então, complementando o que eu citei anteriormente. E aqui, por fim, então, a proteção contra modificação e invenção por intrusos é feita por meio de protocolos para autenticação mútua e integridade de mensagem. Ou seja, eu vou autenticar, eu vou verificar ali se aquele meu usuário ali, se aquele recurso ali, ele está autorizado para aquele usuário poder acessar. Então, para autenticação, a gente tem 3 principais formas. Tem a autenticação baseada em uma chave secreta compartilhada, ou seja, só os processos ali que têm aquele acesso vão ter essa chave secreta. Em segundo, a gente tem a autenticação que utiliza uma central de distribuição de chaves. Então, cada vez que é feita uma requisição, é criada uma chave para acesso daqueles usuários permitidos. E, por fim, a autenticação usando criptografia de chave pública, que é usando, de certa forma, aquele método visto anteriormente da criptografia. Ele vai fazer isso, então, com a chave de acesso também. E então, para a gente garantir a integridade e confidencialidade de mensagens. Além da autenticação, um canal seguro deve fornecer garantias para a integridade e confidencialidade de mensagens. Então, com isso aqui eu vou garantir que nenhum processo ou usuário possa ter acesso aos meus dados e possa, então, modificar ele, comprometendo, então, a integridade do sistema. Então, aqui as mensagens são protegidas contra essas modificações todas e, se tratando da confidencialidade, garante, então, que as mensagens não possam ser interceptadas e lidas por intrusos. E, para isso, a gente usa formas de assinaturas digitais ou, então, chaves de acesso. Então, essas são algumas formas para a gente combater os tipos e as ameaças à segurança do sistema. Agora a Lidiane vai continuar aqui apresentando os dois últimos tópicos que a gente separou para a apresentação. Isso mesmo, boa noite. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre esse controle de acesso e o que acontece. A gente, ao decorrer da matéria, a gente aprendeu que o modelo cliente-servidor é o quê? O cliente emitindo requisições que devem ser executadas pelo servidor. O que acontece? Uma requisição do cliente envolve o quê? Invocar um método de um objeto específico. Essa requisição deve ser executada somente se o cliente tiver direito de acessos suficientes para aquela invocação. Ou seja, é muito importante essa questão do direito de acesso. Porque o cliente só vai conseguir ter essa requisição solicitada, ele só vai conseguir ter essa requisição aceita, a resposta dessa requisição, se ele tiver realmente direito de acesso. Isso é um controle de segurança. Por quê? Porque permite que quem não tem esse direito de acesso não acesse essa requisição, esse cliente não acesse essa requisição. Então, o que é o controle de acesso? Já que a gente verificou esse direito de acesso. É a verificação dos direitos de acesso. Então, esse controle se faz verificando se tal cliente tem direito de acesso a esse objeto a qual ele requisitou. E esse controle, quando essa requisição é mandada ao objeto e é aceita, ela é autorizada. Quer dizer o quê? Que foi concedido o direito de acesso desse cliente perante esse objeto. E um desses modos da gente controlar esse acesso é feito sobre a construção de um firewall, que é o quê? Que ele protege as aplicações ou até mesmo a rede inteira. Ele faz esse, entre aspas, controle sobre quem tem autorização para essa requisição, quem tem o direito a essa requisição.
Então, aqui mostra para a gente como acontece. Ao pedido de acesso, que a gente pode ver aqui na esquerda, isso, e autenticação, ela barra. Então, o que ela observa? As regras de acesso. Então, tem um subsistema de autorização que vai verificar as regras de acesso. Caso seja permitido, libera a requisição. Caso seja negado, é negado, não libera. Ou requer a modificação no pedido. Essa é a política de segurança que acontece nesse controle de acesso. Então, o que acontece? Ele consiste no sujeito que emite a requisição para acessar o objeto. Mas que o objeto faz? Ele encapsula seu próprio estado e implementa as operações naquele estado. Enquanto o sujeito, ele faz processos que agem em nome de usuários. Mas também pode ter objetos que precisam de serviços de outros objetos para executar seu próprio trabalho. Ou seja, o que acontece? O sujeito, ele pode agir em nome do usuário, ou pode ser outro objeto fazendo a requisição sobre outro objeto de seu próprio trabalho. Então, pode ter essas duas situações. Então, o controle de acesso envolve, como a Joyce explicou muito bem, a proteção do sistema. E a proteção contra o quê? Contra invocações por sujeitos que não têm permissão, ou seja, ele barra o sujeito que não tem permissão para executar algum método, ou ele também protege contra questões de gerenciamento de objeto, como criar, renomear ou remover objetos, que a gente sabe que isso é muito importante. Talvez criar, renomear ou remover objetos podem causar muitos danos, é uma violação. Então, por isso a gente observa que, nesse caso, essa proteção em questões de gerenciamento também é muito importante. Então, essa proteção, ela é imposta por um programa denominado monitor de referência. Esse monitor de referência, o que ele faz? Ele faz um registro de qual sujeito pode fazer o quê? O que ele pode fazer? Então, suponhamos, temos um sujeito A, ele pode fazer essa requisição, ele pode ter esse método específico, isso ele pode fazer. Agora, ele pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então, ele faz esse registro. Então, o monitor, ele observa, esse sujeito está nessa lista? Ele pode fazer isso? Se sim, ele libera, requisição autorizada, como mostra nessa imagem aqui para a gente aqui embaixo. Ó. Então, ele faz o quê? Ele decide se o sujeito tem permissão ou não para solicitar a execução de uma operação. Então, o sujeito faz a requisição de operação, o monitor de referência observa. Ele observa o quê? Se o sujeito pode fazer essa requisição, se ele está na lista. Se pode, a requisição autorizada e segue para o objeto. Como é que ele faz isso? Ele faz isso a partir de uma matriz de controle de acesso. O que essa matriz de controle de acesso faz? Ela modela os direitos de acesso dos sujeitos em relação ao objeto. O sujeito é representado por uma linha dessa matriz, enquanto o objeto é representado por uma coluna dessa matriz. Então, o monitor de referência, o que ele faz? A partir de uma matriz de acesso, ele observa a permissão do sujeito para poder fazer tal requisição para o objeto. Ele pode fazer de duas formas, relacionado à lista de controle de acesso ou por capacidades. Em relação à matriz de controle de acesso, quanto à lista de controle de acesso, é a Access Control List, que é também denominada ACL, cada objeto mantém uma lista dos direitos de acesso do sujeito que querem acessar um objeto. Ou seja, se tem todos os sujeitos que têm permissão para acessar o objeto, e isso é uma listagem. Então, o que acontece? O monitor de referência observa. Está na lista? Beleza. Não está na lista? É negado. Ou então, quanto à capacidade.
A capacidade, o que acontece? É a distribuição da matriz por linha, dando a cada sujeito uma lista de capacidades que ele tem para cada objeto. Então, esse é diferente. O sujeito tem uma lista de capacidades para que ele tenha, entre aspas, como se fosse sujeito não tem capacidade para o objeto, então ele já não tem direito de acesso. Então, ao invés de observar a lista de direitos do sujeito, ele observa se a matriz apresenta a linha com o sujeito. Então, esse já é observado pela matriz. Aqui tem uma imagem que explica isso para a gente melhor. Ó. Então, nesse caso, ó, no primeiro caso é o caso da ACL. Então, o cliente cria a requisição de acesso R como sujeito S. Então, ó, vai o S e o R, vai os dois juntos. O ACL observa, S aparece na lista? Se ele aparece, beleza, concede acesso. Se ele não aparece, não concede acesso. Agora, quanto à capacidade, cria uma requisição de acesso para o objeto O, passa capacidade C. Então, quando chega o objeto, se R aparece na capacidade C, ele concede acesso. Agora, se não aparece, o acesso é negado. Agora, quanto aos firewalls. Esse é um tipo especial de monitor de referência. Ele controla o acesso aos recursos do sistema, assim como os outros tipos de monitores. Só que esse ele serve como uma proteção, onde todo tipo de comunicação, tanto de saída quanto de entrada, deve ser verificada para poder identificar sua autorização. Então, qualquer tipo de comunicação mesmo que não seja uma requisição, ela é verificada. Então, é um sistema que protege mais. É isso. As vantagens desse tipo de sistema. Ele é extremamente importante para a segurança. O controle do que é acessado, quer dizer, verificar se pode ter esse acesso ou não. Os relatórios, que também é muito importante, ele faz relatórios do que, por quem e quando foi acessado. Então, isso é muito importante no caso de hackers, para verificar quem acessou, por quê, se tem justificativa, a possibilidade de acesso externo, o custo zero com licenças, isso é muito importante também, a redundância de link de comunicação, bloqueios de permissões específicas para usuários e grupos, que é o que a gente tinha comentado desde o início, a função do monitor de referência, o treinamento de funcionário técnico para administração da rede e suporte completo da Inode. Ou seja, ele apresenta um suporte muito grande, então por isso ele é muito utilizado, porque ele auxilia os seus usuários. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o código móvel. O que é o código móvel? É um conjunto de tecnologias de linguagem e plataforma de sistemas distribuídos que suportam a construção de programas de computador, que são instalados em computadores servidores, transferidos sob demanda para computadores clientes ou automaticamente executados da forma mais segura possível sobre a plataforma dos computadores clientes. Pode passar, por favor. Então, essa tecnologia, ela tem como característica a execução segura dentro de um sandbox, a execução sem recompilação em múltiplas plataformas e sistemas operacionais, capacidade multimídia, transparência e desempenho aceitável na transmissão, instalação e execução de código, e facilidades para o desenvolvimento de programas, baixo investimento para desenvolvedores e usuários e massa crítica de desenvolvedores e usuários que possam disseminar a tecnologia. Então, a gente tem também a tecnologia Java. Foi muito estudado, na apostila aborda muito sobre isso. Por quê? Porque ela tem uma vasta quantidade de bibliotecas.
Aqui tem até alguns exemplos aqui na tela. Extensa bibliografia Java, formada por centenas de especificações, livros, tutoriais e fakes. Então, tem também a defesa e desenvolvimento constante da capacidade multiplataforma de Java, de modo a não criar dependências com fornecedores específicos. Então, vamos falar agora sobre uma coisa muito importante que a Joyce já abordou sobre isso também, que são as chaves criptográficas. As chaves são o fundamento da criptografia e nessas reside a segurança dos dados cifrados. Mais para frente ali eu vou mostrar para vocês como é feito, que a Joyce também já abordou, mas eu vou lembrar. Brechas podem levar ao comprometimento das chaves e o vazamento de informações. Pode passar que eu acho que agora é a imagem. Então aqui mostra pra gente como a Joyce já explicou, mas eu vou relembrar para poder mostrar como é o gerenciamento delas. Então temos o texto original, o algoritmo criptografado, a chave pública de Beto, quer dizer, Beto é quem está mandando. E ele gera o quê? O texto cifrado. O que acontece? O algoritmo é criptografado e vira a chave privada do Beto, que depois se transforma no texto original. Então, é um dispositivo de segurança, realmente, para poder demonstrar o quê? Que se esse texto for pegado no meio da comunicação, ele vai ser um texto cifrado. Ou seja, ele está criptografado, não pode ser, entre aspas, pego, e essas informações não podem ser decifradas. Então, desenvolve a segurança dessas informações. Então, o gerenciamento de chaves consiste em armazenar, proteger, organizar, garantir o uso adequado delas, gerir seu ciclo de vida e manter cópias de forma segura e consistente. Então, o que eu tinha cuidado? Elas são muito importantes, principalmente para proteção e organização. Sem elas, seria muito fácil roubar uma informação. E, às vezes, essas informações são muito sigilosas. E o roubo delas poderia causar enormes problemas. Pode ser? Isso. Então, no gerenciamento dessas chaves, deve-se levar em consideração alguns pontos que eu vou falar agora. Principalmente, o armazenamento. O armazenamento é muito importante. Então, as chaves são cifradas e com controle de acesso. Então, essas chaves são cifradas e tem o controle de acesso a elas. Ou seja, só pessoas autorizadas podem ter acesso a ela. A identificação delas, então quer dizer, elas são identificadas quanto o seu tipo, sua finalidade e quem está autorizado, para que não aconteça erros de passar essas chaves para pessoas que não estejam autorizadas, e isso violaria a segurança. E a autenticação do usuário e a autorização do uso, que é igual a gente tinha comentado. Somente as pessoas após a sua identificação, é que podem mexer nessas chaves. Isso faz com que apenas os usuários que sejam autorizados, que tenham direitos de acesso, possam usar, fazer qualquer tipo de ação com elas, que é uma atitude de segurança. Então, com o aumento da criptografia para proteção de dados, principalmente devido à regulamentação do governo, faz com que as empresas tenham que lidar com múltiplas soluções de cifras. O que acontece? O governo regulamentou para que essa criptografia fosse mais utilizada. Por quê? Para que dados não fossem roubados, para que o intruso não possa reter informações que eram sigilosas, por exemplo, como na imagem para João e Maria, às vezes era uma informação sigilosa que João estava passando para Maria, e talvez o intruso possa interromper isso, o que geraria muitos problemas para João e Maria. Por quê? Porque eram informações sigilosas. Então, o governo regulamentou que essas empresas pudessem ter mais sigilos, abusar da criptografia para proteger seus dados.
Então, volta só um pouquinho, rapidinho. Por conta da diversidade de fornecedores, as organizações também precisam definir vários procedimentos para gerenciar as chaves criptográficas, sendo que nem sempre elas são adequadas. Então, isso mostra para a gente a necessidade de uma vigilância maior do governo. Por quê? Porque, às vezes, esses procedimentos de gerenciamento não são adequados. Isso pode gerar, consequentemente, um roubo de informações, uma entrada em situações que os usuários não estão autorizados. Então, isso é uma situação que deve ser fiscalizada. Pode falar, Joyce. Então, por fim, aqui a gente viu que um sistema distribuído, ou até outro tipo de sistemas também, a segurança é fundamental, porque de nada vale se a gente fizer um sistema distribuído, muito bem organizado, muito bem detalhado entre os clientes, os servidores, e tudo muito bem organizado, não adianta se você não tiver uma segurança desse sistema. Então, por exemplo, se você faz um sistema que ele não tem nenhum tipo de segurança, na primeira utilização de algum intruso ali, ele pode fazer uma modificação dos seus dados, pode, então, acessar até informações sigilosas, então pode trazer, então, problemas que não dão nem para listar, de tão complexo que pode ser esse problema se caso o sistema não seja seguro. Então, com o trabalho a gente viu aí essa importância, a gente gostou, achou muito importante, porque isso complementou bastante todo o aprendizado que a gente teve na disciplina, mostrando então a sua importância. É isso. E aqui, por fim, a gente utilizou como fonte o livro apresentado pela professora da disciplina, porque ele também é muito, muito completo e trouxe todas essas informações numa referência só. É isso, a gente agradece a atenção, queremos dizer que, como a Joyce comentou, quero só completar, que a gente achou muito importante esse estudo, porque segurança, nesse caso de sistemas distribuídos, é fundamental, porque hoje qualquer tipo de violação de informação pode causar muitos danos a todos os sistemas, violação de usuários que não estão autorizados, como a Joyce falou, encontrar informações sigilosas. Então, a gente achou muito interessante esse trabalho e completou bastante, como a Joyce falou, as matérias que a gente teve ao decorrer. E não poderia deixar de faltar essa matéria de segurança, já que hoje nós temos tantas violações. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Boa noite.